Bem, minha gente, boa noite. Estamos hoje na nossa terceira aula de Física Quântica e Espiritualidade. Tenho sempre dito, repetido, é muito importante estudarem, buscar ideias para a gente poder cada vez mais se aprofundar nesse assunto que é tão complexo e que com certeza à medida que formos estudando, vamos aprendendo o que a física quântica tem para nos ensinar. O próprio pai da física quântica, Max Planck, como nós vamos ver, porque nós ainda não adentramos propriamente na física quântica, ele disse que duvida que alguém entenda o que verdadeiramente seja a física quântica, pelo nível de complexidade que ela nos apresenta, por ser uma ciência ou uma área da ciência que não tem a comprovação como se tem na ciência ou na física newtoniana convencional. Mas a gente vai estudar e vai fazer com certeza essa relação entre física quântica e espiritualidade, como eu disse. Vejam que na última aula nós ficamos com essa definição que está aqui exposta. Quando a gente dizia que tudo começa aqui. Nós somos um espírito. O espírito, ele é imaterial. Ele ocupa todos os lugares e existe em todos os momentos e em todos os tempos. Mas o espírito, como a essência do Criador na condição de uma criatura, ele se individualiza a partir de uma consciência, o que ele chamou aqui de corpo mental. Então nós somos sim uma consciência, não mais do que isso. Um espírito que tem e vive em função de uma consciência. Mas para que nós possamos estar aqui na experiência que estamos vivendo, neste planeta que tão bem é definido pela doutrina dos espíritos, como sendo um planeta de provas, de reparações, de expiações, nós precisamos de quê? De um corpo de matéria. Matéria esta que é essa que nós utilizamos na formação do nosso corpo físico. Veja que coisa interessante. Eu posso dizer que o perispírito é a forma. É ele que vai formar o nosso corpo. Por isso que nascem pessoas com corpos diferentes. Porque um pai tem tantos filhos e alguns, ou um pai, no caso uma mãe, tem tantos filhos e eles apresentam natureza fisiológica tão diferentes. Ora, se são produtos de um mesmo sistema, deveriam nascer todos iguais, com a mesma semelhança, mas isso não acontece. Por quê? Porque o espírito, quando ele vem para a experiência terrena, ele se serve do útero de sua mãe para formar o seu corpo. Veja que todas as células que são produzidas inicialmente são células troncos, são células iguais. E por que elas formam órgãos diferentes? Porque tudo isso é pela força do perispírito. Ele é quem vai dar todo o sentido do nosso corpo, que será formado mediante as nossas condições de vida, que serão vividas aqui na Terra. Isso é muito importante a gente ver. Então nós somos, dentro do contexto da realidade em que vivemos, esse conjunto de fatores formando o que nós somos e vivemos em termos de experiência de vida. Então, não podemos jamais deixar de ter na nossa mente essa imagem para que possamos entender o que vem a nos dizer a física quântica. Nós vimos essa parte aqui. Então, o que é que ele diz? Toda a realidade que vemos e sentimos está além da nossa capacidade de observação. Nós somos muito limitados, porque a consciência, ela
se limita à condição da mente, e a mente se prende à condição do cérebro. E nós passamos a usar como mecanismo de comunicação nesse mundo que vivemos os 5 sentidos naturais: visão, audição, olfato, tato e paladar. Mas mais do que isso, nós somos um pensamento, uma ideia, uma mente. Então, toda a realidade que vemos e sentimos está além da nossa capacidade de observação. Veja o quanto nós somos limitados. Tudo que existe na realidade material é impermanente e ilusório. Olha que coisa interessante. Tudo é impermanente. Observe todas as suas conquistas, as suas aquisições, as suas propostas, em termos de realidade de vida humana, e você vai ver que tudo é impermanente. A casa que você mora, ela não é sua. O carro que você anda e possui, ele não lhe pertence. Os valores que você deposita na sua conta corrente, eles não são seus. A prova é tanta que no momento em que você quebra essa sintonia que você tem como espírito, com o corpo físico, tudo isso desaparece. E o que é que vai sobrar? Aquilo que nós verificamos e vemos que é uma consciência que vai guardar na sua intimidade, nos seus arquivos de memória, tudo que nós somos. Ninguém pode jamais deixar de viver a sua própria realidade. Tem um pensador que diz: o bem que você faz na terra será seu advogado de defesa em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo ou do universo. É por isso que a gente tem que atentar àquela ordem de Jesus do orar e vigiar para que o mal não te aconteça, porque você vai ser fruto e produto do que você pensa mediante o que você faz. E ele continua dizendo: a matéria só existe no aqui e no agora, mas é nossa mente que está programada para saber o que realmente somos. É nela que se encontra, de natureza quântica, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, porque nós vivemos nessa condição. Eu gostaria de fazer uma alusão ao que você também está falando, em relação à tecnologia. É uma temática fascinante, difícil, mas atraente. E eu parti desse pressuposto, eu vejo que na física quântica, quando você nos diz nos faz determinadas colocações, vai entender realmente uma ciência difícil, que ela é recente do ponto de vista. Aí eu me pergunto: nossa, é coerente, do ponto de vista da física, da mecânica quântica, fazer essa alusão a 2 planos, o macro e o micro? O macro está acima de nós, um plano, digamos, extrafísico ou espiritual, e o que nós estamos aqui vivenciando é esse micro, e você talvez, eu acho que você talvez esteja enfatizando exatamente isso. No princípio da incerteza, a gente pode enxergar o que não enxergar literalmente, mas não do ponto de vista prático. Não sei se você é complexo, mas o princípio da incerteza nos diz que acima, no macro, eu vejo como se fosse a espiritualidade, o plano espiritual, o espírito, o mundo espiritual. É coerente? Exatamente, exatamente nesse meandro e nesse mundo que nós vamos mergulhar. Nós vamos sair de uma natureza extremamente micro para um entendimento macro, porque senão a gente não vai ter como entender o que a gente vai utilizar da física quântica para trazer para a nossa realidade de vida. Uma dúvida que eu fiquei nisso, pela complexidade da física quântica, é o seguinte: você falou para nós que nós somos pessoas diferentes, né? Na mesma casa. Agora, eu não vejo isso nos orientais, japoneses. Mas tudo igualzinho. Pelo menos a fisionomia. Isso é algo aberto. Até porque, veja, a herança genética, ela herda uma série de fatores bioenergéticos ou biofísicos, porque você pode herdar do seu pai e da sua mãe a aparência física, claro que você pode, afinal de contas você foi construído dentro de um sistema que é ele ou ela, que fazem parte para que isso aconteça. Mas existe por trás disso uma outra realidade que é uma consciência.
Então, muitas vezes as pessoas dizem, não, esse menino, ele é um menino ruim porque herdou do pai a ruindade ou bondade. Isso não é verdade. Ele pode ter nascido com uma predisposição genética para determinado tipo de comportamento, mas no processo do desenvolvimento, do acolhimento, da interação com o familiar ou com os familiares, com seus educadores, ele pode modelar e construir um novo projeto de vida. Porque nem sempre aquilo que nos predispõe a ser feito nos dá a certeza de que será feito. A vida é feita por escolhas. Por isso que ele fala dessa impermanência. Veja que hora nós estamos transitando num pensamento, de imediato esse pensamento se modifica para uma outra realidade totalmente diferente. E é difícil a gente dominar, porque nós não temos força suficiente para dominar uma coisa tão imponderável como é a mente. Por isso que eles falam tanto sobre a mente diabólica. Uma pessoa que está programada para fazer uma coisa voltada para o mal, ela vai buscar todos os conteúdos que vão compor o cenário para construir essa ideia do mal que ele pretende fazer. Isso é quântico. Ou seja, em um lugar ou em qualquer lugar do universo vai existir sempre aquilo, como nós vamos ver, que estará à sua disposição mediante a sua escolha. Você é quem escolhe aquilo que você quer para construir o destino ou a vida que você pretende levar e viver. O pensamento pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo. Como veremos na física quântica, uma partícula pode estar e não estar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Como o Sérgio falou, o princípio da incerteza, ninguém sabe. E nós vamos ver que esse foi um dos grandes problemas da formação das teorias da física quântica, quando eu mencionei na aula anterior, chegou ao ponto de o próprio Albert Einstein, o maior físico da história, ter dito: Deus não joga dados. Por quê? Eu posso viver, eu devo viver em função da incerteza. Você sabe que a incerteza move em nós um estado de insegurança. Nós somos sempre voltados para as coisas que nos trazem a certeza. Se ele tem uma relação com ela, ele quer ter a certeza de que essa relação irá perdurar. Se um estudante ele faz um teste, uma prova, ele quer a certeza, ou quer ter a certeza que ele vai alcançar o objetivo da nota que ele precisa, e assim. Mas essa física quântica ela é totalmente imponderável nesse sentido, nada existe como certeza. E o que é que vai fomentar em mim a condição de buscar aquilo que eu desejo? Colapsar a onda, ou seja, transformar a possibilidade em realidade, que é um fato que a gente vai estudar com muito detalhes, com muito cuidado, que vai ser a grande responsável para o nosso entendimento mediante o que fazemos e o que somos. Aí ele faz aqui, vejamos o exemplo da maçã, essa é fantástica, que antes de ser um alimento foi semente, foi uma flor, até chegar a ser um fruto que irá apodrecer, até voltar à terra de onde veio, ou seja, ela só é maçã naquele espaço de tempo. No momento em que eu estou utilizando ela como alimento, ela é uma maçã. Mas veja quantas coisas ela foi até chegar à condição de ser o fruto. Colapsou a onda. Ou seja, ele transformou todas as possibilidades em realidade. Olha o que ele diz aqui. Como no universo quântico não existe espaço e tempo, ela pode ser semente, flor e fruto, como também alimento ao mesmo tempo. Que coisa complicada para a gente entender. Olha, veja o seguinte, eu sou tudo e ao mesmo tempo eu não sou nada. A física quântica, ela nos dá essa possibilidade. Por isso que não devemos nunca julgar ninguém. Nunca julgar ninguém. Aproveitando a presença do meu querido aqui, nobre amigo, Dr. Cladício, que trabalhou muito tempo com a justiça, ele sabe que cada caso trazia para ele um universo de pensamentos, de ideias, e ele tinha que ter a cuidado para não julgar as coisas de forma indevida,
mas nada dava a ele a certeza de que ele estava totalmente correto nas suas decisões, porque ele é humano e os humanos, eles erram muitas vezes nas suas afirmações. Por isso que ele está dizendo, tem hora que eu não sei o que sou. Tem hora que nós somos uma criança. Tem hora que nós somos um adulto. Agora, no universo quântico, não existe passado, presente e futuro, tudo está naquele mesmo instante, ou seja, todas as realidades estão plenas diante de nós. Quando nós morrermos, desencarnarmos e chegarmos no plano espiritual, nós vamos viver essa realidade. Você vai lembrar do passado, você vai lembrar do presente, você vai projetar o futuro, mas nada disso vai ter importância nenhuma, porque a sua realidade de vida é o agora, é a maçã que eu estou comendo. Já não importa se ela foi semente, se ela foi uma flor, se ela germinou. Para mim o que vale é aquele momento em que eu estou vivendo. A vida é feita de momentos, e o momento é aquilo que nos dá o sentido da vida que nós precisamos viver. Ainda sobre o que iremos estudar sobre a física quântica, podemos citar a ideia de que fomos ensinados, isso é muito importante a gente ver, a acreditar que basta apenas rezar para Deus e depois esperar para que Ele realize nossos sonhos e os nossos projetos numa atitude de total subserviência, como se Ele fosse um socorrista de plantão em tempo integral à nossa disposição. Essa é a crença que a gente alimenta e assim a gente vive. Com relação a Deus, nós sempre temos Ele como a solução dos nossos problemas, mediante as nossas necessidades. Não vamos aqui em nenhum momento refutar, questionar a crença que todos devemos ter em Deus, até porque a física quântica ela não se compromete com essa realidade. Nós devemos sim acreditar em Deus como sendo o Criador e cada um de nós na condição de criatura. Ele é quem comanda tudo, como nós vamos também ter a oportunidade de ver, e tudo está nas mãos dele. Mas veja aqui a advertência que ele faz, porque muitas vezes nós cometemos delitos e uma série de coisas e passamos a ter a certeza de que pelo simples fato de nos devotarmos, nos entregarmos a Ele, vamos encontrar a solução, quando na realidade a solução dos seus problemas, elas estão aonde elas foram criadas, que é exatamente nessa consciência, essa consciência é você. Então isso aqui é muito importante. Na realidade quântica, nada vai acontecer. Tudo já aconteceu. A nós cabe somente a tarefa de fazer a sua transferência para a realidade humana. Então, se eu tenho um sonho, se eu tenho um desejo, tudo isso está em algum lugar pronto para ser realizado. Tem alguma coisa a ver com o monismo idealista? Não, isso aí já é uma outra realidade, que a gente não vai misturar. Não tem nada. Não, isso aí é bem mais complexo nesse sentido. A gente tem que simplificar para não gerar tanto conflito. Então, veja, tudo que nós precisamos fazer, gente, é transferir o que é possibilidade em realidade. Então, eu quero ser feliz, como todos querem ser felizes. Mas o que eu preciso para conquistar a minha felicidade? Construir meios para que ela seja possível como realidade. Então ela está ali, mas eu preciso chegar até ela. Ela não vem até mim. Porque e é importante a gente lembrar, a grande dificuldade para a realização dos nossos sonhos é porque nós nos limitamos apenas ao desejo, à vontade. E não se trabalha os fatores que são necessários para transformar isso de possibilidade em realidade. A nós cabe somente a transferência, a tarefa de fazer sua transferência para a realidade humana. É encorajador saber que a nossa história de sucesso
já aconteceu no mundo quântico. Isso você pode ter absoluta certeza. Porque se você analisar, o projeto da vida nos conduz a uma única realidade: sermos felizes. Sermos felizes. Bem-estar é harmonia. Harmonia é felicidade. Então, todos nós trabalhamos dioturnamente para encontrarmos o nosso estado harmônico. Um estado onde estamos plenos daquilo que nos preenche em termos de realização. Mas o que é importante citar aqui é que isso não é uma dádiva de Deus. Eu estou com Deus, eu estou em paz. Nós sempre estivemos com Deus. Porque Deus não pode fazer nada por nós se não tivermos a iniciativa de fazer. Não é preciso pensar de outra forma. Porque Deus não age por nós. Deus age através de nós. Ele coloca o mundo de possibilidades e dando a gente a condição de transformar isso em realidade. Tudo está ao meu alcance, tudo está disponível para mim. Vai depender daquilo que eu vou fazer para alcançar aquilo que eu desejo. Interessante, porque você muitas vezes vê pessoas em condições de vida tão difíceis, tão precárias, tão limitadas, mas são pessoas realizadas. Por quê? Porque elas colapsam as ondas que elas querem colapsar. Muitas vezes o excesso de busca torna a gente infeliz, nos levando à incerteza. Medir seus passos, buscar na medida daquilo que é possível, o que é necessário para a sua realização, é o que importa na sua vida. Estar de bem consigo é estar em paz com a realidade da vida. E vida é essa que nós vivemos. E ele diz aqui, é encorajador saber que a nossa história de sucesso já aconteceu no mundo quântico. Já aconteceu. E nós também vamos ter a oportunidade de ver. Nesse estudo, iremos observar que a maioria das pessoas vivem, seja física, intelectual ou moralmente, num ciclo muito restrito e distante da realidade espiritual. Isso é o grande problema. Esse grande afastamento que nós impomos a nós mesmos daquilo que verdadeiramente somos. Eu repeti e vou repetir de novo, nós não temos um espírito, nós somos um espírito que temos um corpo físico, que foi exatamente o que nós mostramos ali no início. Nossa natureza é estritamente espiritual. Essa experiência, ela é transitória, tem prazo de validade e tem os objetivos que são necessários para o nosso processo evolutivo. Ele diz, vai, e lá você vai encontrar todos os meios para modificar coisas que você talvez não tenha modificado, conquistar coisas que você talvez não tenha conquistado. Isso é tudo a história da vida humana aqui na Terra. A ponto de chegarmos à conclusão de que, como alunos nessa escola bendita, estamos sempre sendo submetidos às provas, e provas essas que muitas vezes são difíceis, mas eu sempre também tenho dito que nenhuma prova pode ser aplicada se antes não tivesse sido dado o conteúdo. Por pior que seja o momento que você esteja vivendo, por maior que seja a dificuldade que você esteja enfrentando, foi matéria dada. Isso você, de alguma forma, já atraiu e está no seu contexto de vida, esperando que você tome a decisão de querer transformar uma coisa que você insiste em não querer transformar. Porque a maioria de nós quer mudar os resultados, continuando com os mesmos pensamentos. Isso não vai acontecer porque milagres não existem. Vamos lá. Todos temos reservatórios de vida a serem vividos e aproveitados com que sequer sonhamos. A física quântica vai nos mostrar toda essa realidade.
Então nós vamos mergulhar nesse mundo, e nesse mundo nós vamos entender tudo isso que é uma preparatória que eu estou fazendo para que a gente não entre tão desarmado em termos de objetivos, para podermos ter uma compreensão melhor do que seja a física quântica, que é a física do imponderável, como a gente comentou. Uma coisa muito importante aqui, ele frisa, é que nós temos uma dificuldade muito grande de vivermos a realidade que precisa ser vivida no ambiente mais próprio, mais necessário para o nosso processo evolutivo, que é o lar. É na experiência da convivência mais próxima que nós temos que dar os nossos saltos de qualidade. Através de determinados comportamentos, as pessoas estão cada vez mais distantes e nós precisamos entender que a vida não é um projeto da unidade, mas é um projeto da coletividade. Quando um grande pensador dizia: o homem não teceu a teia da vida, ele é apenas o fio desta teia, e o que fizer a cada fio estará comprometendo toda a teia. Essa é a realidade que a gente precisa entender. Por ser o mais vigoroso centro de indução mental que conhecemos na Terra, no caso o lar, onde o campo mental, por sua vez, é moradia energética do espírito. Ele vive em um constante conflito, e esse conflito ele se instala formando um sistema que se interrelaciona e transformando todo um ambiente em um caos mental. Veja que, por exemplo, nas relações mais próximas, como ele aqui está colocando, no caso do lar, muitas vezes ele chega em casa já trazendo do seu dia de trabalho as dificuldades que são naturais, que a gente sempre passa na luta diária pela sobrevivência, pela construção de ideias, e ali ele não tendo o controle daqueles pensamentos, daquelas flutuações mentais, ele descarrega no ambiente em que vive toda a carga emocional negativa e encontra em contrapartida uma companheira que também tendo suas dificuldades, que é natural, ela também joga no mesmo sistema também os seus problemas, as suas dificuldades. E o que era um sistema passa a ser dois. E eles se interrelacionam formando o que eles chamam de egrégora, o lugar aonde se concentra o pensamento de uma mesma ordem. E nós estamos vivendo exatamente isso no nosso dia a dia. Por isso que os lares, eles estão sendo cada vez mais comprometidos pelo comportamento das pessoas que formam seus lares. Não é que a gente tenha que viver uma vida angelical. Isso não é proposta para nós ainda, mediante o que somos aqui na Terra. Mas é preciso muita harmonia, é preciso muito equilíbrio para que a gente possa superar as eventuais e naturais dificuldades que é proposta da vida de cada um de nós. Nós somos sempre e seremos vencedores dos nossos próprios desafios e não dos outros. Porque ninguém pode dar o que não tem. Então, quando ele se refere ao lar, é porque na realidade, hoje, como sendo a célula fundamental do processo evolutivo, ele está muito, muito comprometido. E nós vamos ver, porque eles ficam transformando possibilidades em realidades e conflitos, arrastando todo um sistema para uma grande desordem, e essa desordem elas não encontram muitas vezes uma facilidade maior para se harmonizarem ou para voltar à ordem. Muitos pensam que estar na igreja, nos templos religiosos, na casa espírita, movido por crenças que eles professam, estão livres dos processos obsessivos. É outro fato que a gente também posteriormente vai comentar. E nós comentávamos no sábado passado, na nossa palestra, sobre o que realmente se tratava acerca da obsessão, ou seja, o assédio. Nós estamos assediando e sendo assediados. E o que é o assédio? É a aproximação interesseira. As pessoas estão convivendo em nome do interesse.
Eu estou aqui porque eu tenho que tirar daqui aquilo que é próprio para a minha necessidade, para a minha vontade. Eu amo o tanto quanto eu sou amado. Eu dou o tanto quanto eu recebo, quando a proposta ela não é dessa maneira que ela deve ser entendida. Então é importante aqui você ver essa necessidade que ele aqui coloca do cuidado com a obsessão. Eu tenho dito que nós somos 8 bilhões aproximadamente de espíritos aqui na Terra, encarnados, mas talvez 2 ou 3 vezes mais do que isso são espíritos que estão fora da carne, mas eles estão dentro desse contexto. Eles não conseguiram sair do sistema. Por quê? Porque eles ainda permanecem ligados às coisas que são próprias deste planeta. Porque a gente ama sempre no sentido de possuir aquilo que ama. A gente não libera as coisas, porque uma das coisas mais importantes do processo da evolução é a liberdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, todas essas relações que estão mantendo aqueles que são parte dela presos ao sistema, é porque o sistema está de alguma forma comprometido. Ninguém tem obrigação com ninguém, a não ser consigo mesmo, mediante o que você faz ao outro, sabendo que amar ao próximo como amar a si mesmo, é você dar ao outro aquilo que você gostaria que o outro desse a você. Isso a gente chama de correlação quântica, que é outro tema que nós vamos estudar mais adiante. A lei quântica do campo mental nos mostra que, segundo essa lei, a criatura, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências que se afeiçoem a ela, pela força do pensamento contínuo. Isso é muito perigoso, gente. Aquelas pessoas que fomentam pensamentos negativos, pensamentos voltados para o mal, elas estão, de alguma maneira, comungando com o universo essa mesma realidade. E vimos lá no início que nós não estamos tão só como imaginamos estar. Nós estamos presos a um sistema que nos cobra por comportamentos. E todas as vezes que você desejar o mal a alguém, esse mal ele está impregnado em você. Porque a gente só dá aquilo que possui, aquilo que tem. Então, desejar o mal, programar o mal, é assumir o compromisso de algo que irá se voltar contra você. Porque essas realidades, elas vão estar sempre contracenando com você em todos os momentos, porque veja, até quando estamos oniricamente falando, ou seja, dormindo, a nossa mente permanece trabalhando com as nossas realidades da mesma forma, ou até mais intensamente, como a gente percebe. Quando a gente tem aquelas noites pavorosas, aqueles momentos de pesadelos, isso é o quê? É uma mente que está consumindo toda uma ideia negativa e você não se desvincula dela tão facilmente, porque isso fica impregnado no tecido da sua consciência. E é preciso a gente ter um domínio próprio. Por isso que a gente fala tanto na meditação, momento de recolhimento. Veja que tem lugares que a gente chega, a gente se sente bem, não precisa ninguém dizer nada. Puxa vida, como esse ambiente é tão agradável, como eu me sinto à vontade, me sinto bem. Ao contrário, tem lugares que a gente se sente como se estivesse sendo invadido, e é verdade. Tudo isso é de natureza quântica. É uma realidade que eu não vejo, mas ela acontece. Porque nem sempre aquilo que nos acomete é fruto daquilo que entendemos. Quantas coisas acontecem em nossas vidas e nós não temos a menor ideia de onde veio e por que veio, mas estava, de alguma forma, sendo programada para você. Porque na vida a gente só recebe dela o que merece, ou o que programa, ou o que deseja. Isso de forma consciente ou inconsciente. Olha o que Voltaire disse: o sincronismo do universo me deixa assustado. Não posso imaginar que exista um relógio sem o relojoeiro. Então, o relógio somos nós. Então, todos nós devemos trabalhar com as nossas horas. E quem é o relojoeiro é Deus.
Ele é quem conserta o relógio quando precisa ser consertado. Ele foi quem criou o relógio. Mas ele criou o relógio, mas ele não controla a hora. A hora quem controla é cada um de nós. É importante a gente ter essa ideia como uma realidade de vida. Ele me deu a vida, mas quem tem que viver a vida sou eu. Não esperar, nunca. Ainda hoje, eu estava conversando com uma amiga, e ela disse que conversou com um religioso, ele disse, eu posso fazer tudo errado, mas eu tenho Deus no coração. Eu não entendo. É um contrassenso isso, né? Ou seja, Deus me defende dos males que eu faço. Quando eles colocam Deus, como nós vamos ver, na condição de um pai, você sabe que o pai tem essa proeza de sempre acobertar os erros de um filho. Mas na lei de Deus isso não existe, porque a lei de Deus não está em nenhum lugar, muito menos em Deus. Está na nossa consciência, é um tribunal vivo que julga a cada um de nós mediante o que fazemos e o que somos. Quando nós partirmos daqui, mergulharmos nesse novo ou esse tão improvável e indeterminado universo, a nossa consciência vai fazer assim. O que estava preso ao cérebro, sai do cérebro e vai ocupar o universo. Então nossa mente ocupa todo o universo. Imagine quantas coisas com ela nós vamos ter que lidar. Aí vão aparecer as nossas virtudes, vão aparecer os nossos defeitos, os nossos erros, a nossa bondade, a nossa maldade. Tudo isso vem para essa consciência que está aberta. Mas, segundo dizem os Espíritos, a misericórdia de Deus é tão grande que eles colocam uma espécie de uma cortina para não permitir que tudo seja apresentado naquele instante, porque a mente não tem como comportar. Veja que quando você faz um mal a uma pessoa que você ama, você fica se recriminando o dia todo. Imagine você abrir sua mente para fazer um universo todo comungar com aquilo que você fez e não devia ter feito, mas aí exatamente entram os nossos limites que são impostos pela vontade de Deus. Então ele controla tudo, ele é o relojoeiro, mas quem conta o seu tempo na condição de relógio é cada um. Se você quiser adiantar o tempo, você adianta, se você quiser atrasar, você atrasa, isso é problema seu. Então, Voltaire está muito mais do que certo. Veja aqui, quando ele faz essa grande alusão e comparação entre Deus e a ciência. Quem nos dá uma definição perfeita sobre Deus, acredito que nenhum outro pensamento tem uma lógica maior quando ele diz que Deus é uma inteligência. Veja que lá no começo a gente falou em quê? Numa consciência. Nós somos uma consciência. Qual é o atributo da consciência? Pensar. E o pensamento arrasta o quê? Uma inteligência. A inteligência é a capacidade de criar informações, fatos e tantas outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então Deus, ele está dentro desse contexto. Se a minha inteligência me conduz às coisas boas, eu estou mais próximo de Deus, porque Deus é bondade. Se eu estou no exercício pleno do amor, eu estou com Deus pleno em mim, porque Deus é amor. Mas ao contrário disso, eu estou na contramão da vida. Então Deus está distante de mim. Porque se eu quiser encontrar Deus, eu só vou encontrar nessa condição. Então Deus se aproxima e se afasta de mim. Quando eu, com o meu pensamento positivo, colapso uma onda, ou seja, eu transformo uma realidade não vista em algo visto, eu estou tendo, nesse exato momento, uma comunhão com Deus. É assim que eu entendo. É aquele diz, é uma inteligência suprema, causa primária, ou seja, causa primeira, o Criador de todas as coisas, como nós também comentamos.
A ciência vem revelando a prodigiosidade da mente criadora, que vai muito além de fabricar bonequinho de barro e soprar-lhe as narinas. A gente não pode mais ter uma ideia de um Deus que se verifica dentro desse contexto, e a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque nós temos hoje uma concepção muito mais aprimorada, mais lógica do que seja Deus. Mas a gente tem que entender que tudo isso precisa ser visto da maneira como cada um pretende ver. A física quântica, unida ao conhecimento espiritual, sempre fornece um aporte no sentido de resolver a inegável experiência de um propósito de vida e no universo de natureza entrópica. O que ele quer dizer aqui? Nós vamos verificar que tudo partiu cientificamente de uma coisa chamada a grande explosão, que eles chamam de Big Bang. Ou seja, toda a realidade da existência, colocando-se tudo que se imagina e o que não se imagina, porque muitas coisas estão além da nossa capacidade imaginativa, tudo vivia preso num sistema. Nesse sistema não existia espaço, tempo, não existia outra coisa a não ser energia, porque tudo é energia. E de um momento para outro isso se manifesta, como se houvesse, como ele disse, uma grande explosão. E tudo o que estava ali dentro começa a se manifestar por todo o universo. Na criação das galáxias, dos planetas, das estrelas, dos sistemas, dos sóis. E tudo isso está sendo criado concomitantemente. O universo não para de trabalhar. Todos nós estamos viajando agora. Nós estamos aqui, você está aí sentado, mas lembre que você está a uma velocidade aproximadamente de 108 mil quilômetros por segundo, que é o movimento da Terra. E esse planeta ele está cada vez mais se distanciando. Ainda hoje eu estava vendo um comentário de um cientista que alguém perguntava a ele, por que se o céu é repleto de estrelas e à noite ele fica escuro? Uma pergunta interessante. Se tudo tem estrela, 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 não era para o céu ser a noite toda iluminado? Ele disse, porque essas estrelas elas estão viajando. Quando você vê uma estrela aqui, ela está a anos-luz de distância e está tudo se separando, tudo se manifestando nesse sentido. E dentre isso, estamos nós. E tudo é passado, né? Exatamente. Aí vem o sistema entrópico. O que é entropia? Entropia na física termodinâmica, ou na física, da termodinâmica, como eu disse, a entropia é um estado de desordem. Tudo no universo, tudo da nossa vida é uma desordem em busca de uma ordem. Pode ver. Nós passamos o dia todo ordenando coisas. A dona de casa, ela desarruma a casa para poder arrumar. A gente se acorda de manhã se arrumando. Quer dizer, tudo no universo comunga dessa ideia, desse pensamento. Por isso que eles chamam o universo como sendo um sistema dentro de um estado entrópico. Esse é o sentido da vida. Por quê? Porque nós fomos programados para evoluir. A evolução implica no trabalho. O trabalho significa na construção, na reforma, no movimento. E tudo isso é importante para nós. Então a gente não pode jamais se entregar à inércia da vida. Nós temos uma obrigação nossa própria de estarmos sempre arrumando coisas. Veja que todo o processo da vida, ele recai dentro desse programa. Porque a própria natureza, ela se manifesta dessa forma. Veja os 4 ciclos da natureza. Primavera, verão, outono e inverno. Mas quando chega o inverno, que é o momento final do processo, que é cíclico, de repente volta tudo ao que era antes, que é a primavera. E assim é a vida, e a nossa vida é assim. Um dia nós éramos a primavera, nós estávamos começando. A inocência, a dependência, o acolhimento, tudo isso fazia parte e fez parte da nossa infância mais remota,
De repente nós passamos para o verão da vida, que é a idade do sol, da alegria, da beleza, do namoro, do conhecer, é o verão da vida. Quem não passou pelo verão da vida? Todos nós passamos. Aí de repente, sem menos esperarmos, começamos a ver o cair das folhas, o outono. As rugas, o cabelo branco, o cabelo fugindo da cabeça. É o outono. Mas veja que no outono, uma coisa se manifesta de maneira mais intensa, que é o que? A maturidade, a idade adulta, quando a gente já passou por outras experiências. E aí você faz uma reavaliação do que foram aquelas duas etapas anteriores para chegarmos ao quê? Ao inverno da vida. O que é o inverno? O inverno é a estação do recolhimento. A gente fica mais preso. No inverno a gente sai pouco, a gente vê pouca gente. Vocês vejam que na Europa tem países que têm um inverno intenso. O índice de depressão é enorme, porque as pessoas elas se isolam dentro de um sistema que se retroalimenta de pensamento de uma mesma ordem. Ele fica colapsando ondas negativas, nada se renova, que a vida é um processo de renovação. Esse universo, ele nos convida a estarmos sempre mudando. É preciso mudar e respeitar as mudanças. Jamais não querer entender a estação que você está vivendo. Você não pode misturar as coisas. Vocês vejam na experiência humana como isso é evidente e, consequentemente, a gente precisa aprender. A física quântica, unida ao conhecimento espiritual, sempre fornece um aporte no sentido de resolver a inegável experiência de um propósito de vida e o universo de natureza entrópica. Essa é uma grande verdade. É preciso a gente partir para isso. Deus disse, eu acho interessante isso aqui, de Khalil Gibran: ame os seus inimigos, e eu passei a amar a mim mesmo. Não existe uma luta maior, e nós vimos na história de Leão Tolstói, Guerra e Paz, a luta que ele tinha consigo mesmo. Então a gente não precisa de tantos inimigos lá fora. Os nossos inimigos estão dentro de nós, pela força do pensamento que nós carregamos. Seja uma pessoa positiva, e tudo o que você vai gerar será de natureza positiva. Seja uma pessoa negativa, e consequentemente acontece de você gerar coisas negativas. Existem pessoas que são pessimistas por natureza. Elas não contam mais miséria da vida delas porque elas não encontram quem escute. Vocês já notaram que existem pessoas assim? Só contam coisas negativas. Elas parecem que têm um carimbo negativo. A vida não é isso. Coisas negativas acontecem sim, mas eu tenho a capacidade de transformar. Nada na existência humana é de natureza permanente. Até as dores, por mais doídas que elas sejam, elas podem ser controladas. Porque se fôssemos produto de um sistema irreversível, não teríamos como acreditar em Deus. Se Deus estivesse no domínio dos nossos desejos, por que desejarmos se Ele já é o nosso próprio desejo? A nós é dado a liberdade, a lei de causa e efeito, ação e reação, mas sobretudo a lei do livre-arbítrio. Eu arbitro tudo que eu quero para a minha vida. Tudo, nada na minha vida está ausente da minha responsabilidade. Aí você diz assim, e uma criança? Sim, mas ela é uma criança nessa experiência humana. Mas é um espírito, como nós vimos, cuja forma já tem uma história muito mais consolidada em termos de antiguidade. Eu não estou aqui pela primeira vez, senão não teríamos como entender Deus. Que Deus é esse que é tão diferente ou indiferente para um para com o outro? Não. Cada um é herdeiro da sua própria herança, do seu patrimônio. Patrimônio esse que é adquirido
pelo livre-arbítrio, pela livre escolha. Para Deus não interessa quem você é, Ele já sabe, claro. Para Deus o que importa é o que você faz, aquilo que nós comentamos. Quando nós nos afastamos ou quando nós nos aproximamos de Deus, mediante o que fazemos, mediante o que sentimos. Vamos ver agora, física quântica e herança genética. Nós tocamos um pouco nesse assunto, mas vamos ver se a gente tira mais algumas dúvidas aqui. A física quântica, como veremos, é uma física que tem o poder de transformar, nós já dissemos, possibilidade em realidade. A gente tem que ter sempre isso na mente. Eu quero, eu posso, eu consigo. Se eu quero, eu posso. Se eu posso, eu consigo. Há infinitas possibilidades, mas é nossa consciência quem decide quais a que quer transformar em realidade. O processo da vida, ele é seletivo. Dizes com quem andas, que eu te direi quem és. Os Espíritos dizem assim, dizes quem és, que eu te direi com quem andas. Ou seja, cuidado com quem você está convivendo. Porque o obsessor, que é aquele que nos assedia, ele só entra na nossa vida porque nós o convidamos. Uma pessoa só lhe faz o mal porque você possibilita a ele a essência do mal mediante o que ele lhe faz. Isso é muito importante. Você vai andar por todos os lugares. Você vai passar por pessoas de toda a natureza. Mas aquela que está no seu campo de atração é que vai se aproximar de você. Tudo é isso. Tudo é atração. E a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Atualmente, já existe um maior entendimento com relação à herança genética. Portanto, não se deve mais dizer, como nós havíamos comentado, meus genes me levaram a ser isso ou aquilo. Isso só serve como fuga das responsabilidades. Quem decide fazer algo sou eu. Não é meu destino pré-estabelecido, nem minha genética, que, embora predisponente, ou seja, eu tenha todas as condições, todos os meios, e não sendo determinante, que irá traçar o meu caminho. Então, devemos acabar com essa ideia de que herdamos do outro aquilo que nós somos como consciência. Cada um constrói a sua própria história e o seu próprio destino. Agora, como eu disse, os fatores que vão predispor, isso é outro fato. Então, a criança, ela tem na sua genética alguns fatores voltados para uma patologia, como, por exemplo, eu recebo aqui crianças com 8 anos depressivas. Ora, se a depressão é uma patologia, uma doença que se estabelece pelo sentimento. Sentimento é sentir. Uma criança com 8 anos de idade, ela ainda não estabeleceu critérios de sentimento. Tudo para ela ainda é muito solto. Ela está no processo de aprendizagem, muita crença. Tudo que coloca na mente dela, ela acredita como verdade, porque ela ainda não tem o poder seletivo de escolher as suas verdades. Como é que essa criança ela é depressiva? Se a depressão é uma doença que se estabelece dentro desses processos, ou seja, da primeira pulsar para baixo, por que essa criança está com seus pensamentos negativos, algumas até com pensamentos mais graves? Porque ela é herdeira. Isso está demarcado nos seus genes. E ela veio para essa experiência, quem sabe, para se libertar dessa depressão. Mas encontra um lar, como nós vimos, um fator de indução mental que não contribui para essa solução, para essa transformação. Isso pode ser de maneira inconsciente, gente. Muitas vezes, os pais
na ânsia de querer educar os filhos, colocando os seus princípios de ética, de educação, eles podem prejudicá-los no seu projeto de vida. Porque nem sempre a gente sabe a realidade do outro, nem sempre não, nunca se sabe a realidade do outro. Eu sei lá o que se passa na consciência dessa pessoa ou daquela pessoa. Somos universos à parte. E, consequentemente, isso tem uma importância muito grande. Então, não é meu destino pré-estabelecido, nem minha genética, que, embora predisponente, como eu disse, e não determinante, que irá traçar o meu caminho. E aqui ele faz uma observação sobre esse livro, Evolução em Dois Mundos, que será provavelmente o nosso próximo estudo, que é um livro fantástico, psicografado por Chico Xavier, editado Chico Xavier e Valdo Vieira, editado por André Luiz. Quando Chico Xavier começou a escrever esse livro, ele trouxe algumas coisas que mexeu muito com a ciência da época, e acredito que ainda hoje deve ter alguns resquícios, porque até então se defendia a ideia do genoma, ou seja, se mapear os genes e a partir de então verificar que tudo no universo daquela pessoa dependia exclusivamente daquele fator genético. Ela não tinha o poder de modificar. Ou seja, toda a história de vida nossa estava no núcleo da célula, onde se encontram os genes. E a gente não podia mudar. Porque eles queriam, mapeando os genes, encontrar todas as doenças que possivelmente poderiam existir. Eles fariam um medicamento que iria curar preventivamente ou antecipadamente aquela pessoa já no seu estado de criança ou no seu estado de gestação. O que caiu por terra, por quê? Porque já descobriu-se que o comando da célula não está nos genes, não está no núcleo, está no citoplasma. Como é que a gente pode entender isso? Veja, a célula tem sua divisão, núcleo e citoplasma. Vocês estão vendo aqui essas ranhuras aqui, são chamadas de mitocôndrias. O que é a mitocôndria? A mitocôndria é a usina que manda energia para o núcleo celular, para os genes, para os cromossomos. E essa mitocôndria e essa energia que vai dizer como o genes vai se desenvolver. Por exemplo, eu tenho um gene do câncer, são 12 ou 13 oncogenes. Eu nasci, ou todos nós nascemos com o gene do câncer. Mas esse gene só irá se desenvolver se existir um fator que estimule o desenvolvimento. Eu nasci com o instinto do mal, mas eu posso não desenvolver esse instinto. Se eu tiver o quê? Uma energia que faça com que eu modifique essa predisposição. E coisa interessante a gente precisa aqui observar. Por isso que a gente não tem nunca que julgar ninguém. Uma pessoa boa pode se transformar numa pessoa ruim ou má, mas uma pessoa má pode se transformar numa pessoa boa, porque se não fosse assim, não valia a pena viver. Então, quando você cria um pensamento, você está pensando, você está lançando dentro disso toda a sua estrutura orgânica, o que eles chamam de biofótons. Fótons, como nós vamos ver, são pequenas unidades de luz. Esses biofótons, eles vão penetrar por todo o nosso sistema nervoso, ou nosso sistema energético, e vão para as células. Se você está com um pensamento voltado para uma coisa desequilibrada, todo o corpo ressente-se desse desequilíbrio. Por isso que muitas vezes nós recebemos uma notícia ruim e o corpo expressa uma reação. Como é que o corpo está sabendo se ele não tem o comando da minha mente? Que a mente é uma coisa própria da minha natureza? Por quê? Porque refletiu nele toda uma carga de energia em termos desarmônicos.
Então, para que nós tenhamos um corpo saudável, é preciso que tenhamos pensamentos saudáveis. Então, mais do que cuidar de um corpo, precisamos cuidar de uma mente. Por isso que as pessoas estão tão doentes. Veja que grande parte hoje das doenças são chamadas doenças psicossomáticas. Psique é o quê? Psique está aqui, é a mente. Somático é o corpo. Primeiro, a doença se estabelece na mente para responder no corpo. Vocês viram lá que o perispírito é a forma. É ele que recebe toda a nossa carga emocional. E para onde essa carga vai? Para aquilo que está mais próximo dele, que é o corpo físico. Ou seja, o perispírito é a causa, o corpo físico é o efeito. Efeito e causa vão estar sempre presentes na nossa realidade de vida. Isso é muito, muito, muito importante ser observado. Então, pois não, querida. É por isso que Jesus não adoecia. Cada que seja Pergunta muito boa a sua pergunta. Porque, a pergunta da nossa colega, por que Jesus não adoecia? Interessante, né? Porque Jesus, ele vivia mais como espírito do que como corpo físico. Veja que ele abriu mão de tudo o que era experiência humana. E, consequentemente, por ele ter toda uma estrutura de vida harmônica, pensamentos da natureza que ele tinha, na condição de um espírito, porque Jesus veio para esse mundo e ele não era desse mundo, ele mesmo disse. Esse mundo é um mundo de provas, ele não passou por provas. Engana-se aquele que diz que Jesus sofreu. Aquilo que é puro não sofre, Jesus era puro e é puro. O que é perfeito não se dobra, nós vimos nas aulas anteriores. Então, consequentemente, Jesus não passou pelas experiências que nós estamos passando, ou aqueles que passaram na época. Por ser um espírito da envergadura que ele era, ele jamais poderia adoecer. Se a doença fosse provocada pelo processo de pensar, isso aí com certeza não acontecia. Claro que existem determinadas doenças que são de natureza unicamente orgânica, e a gente sabe disso. Mas é importante a gente ter sempre isso na mente. Meu corpo responde pelo que minha mente pensa. Então, essas lembrando familiares, elas têm criação direta com pensamento, sentimento, que nós temos na casa, nós treinamos a vida. Não há um processo, esse processo de pensar assim, age diretamente na célula, através da membrana e Exato. É exato. Ela vai exatamente interferir nesse sentido. Porque ela vai emitir sinais de equilíbrio se ela estiver em equilíbrio. E para tanto é necessário que a gente entenda aquilo que a gente comentou lá no início. Na formação do corpo humano, geneticamente falando, tudo tem a ver com isso. Com a proposta que está sendo apresentada, se forma o corpo que é necessário mediante essa proposta. Por isso que nascem pessoas com deformidades. Mesmo com uma pessoa, quando tem um processo de planejamento reencarnatório, tem uma família, uma determinada assim. Vamos dar um exemplo aqui prático. Numa existência, determinada pessoa tomou por vontade própria de uma arma e atirou contra o seu próprio coração. Atirou e eliminou o seu processo de vida. Encerrou aquele projeto. Mas o espírito permanece. Aquele tiro que ele lançou contra o corpo físico atingiu o corpo perispiritual. O corpo perispiritual foi atingido. Porque eles não estão concomitantemente ligados. Quando ele desencarna, se aquilo que ele fez foi por demérito dele, por fraqueza, por culpa, aquilo fica impregnado no corpo perispiritual. Agora, se ele foi vítima de um tiro, algo que ele não tinha nada a ver, por um acidente, aquilo se elimina, o corpo perispiritual elimina na hora, porque ele não guarda esse tipo de sentimento. E aí o que acontece? Aquele perispírito, ele fica com aquela área demarcada.
Aquilo não foi resolvido. Mesmo no plano espiritual, com toda a ajuda que ele teve, ele não se dobrou. Ele não quis resolver. Ele não se modificou. E o que acontece? Ele reencarna. Aquele perispírito está com aquela deformidade. Aí ele vem com um sopro no coração. Pode vir com um problema cardíaco. Na formação do corpo físico, ele impregnou nele aquilo que ele não conseguiu transformar, mesmo no processo reencarnatório. Aí no processo reencarnatório, que é uma programação, é um projeto, alguma coisa pode acontecer. Ou seja, se é necessário ele, para desenvolver determinado sentimento, ou determinado processo evolutivo, ele permanecer, ele escolhe fazer. Então, por exemplo, se eu fiz o mal, eu tenho que reparar o mal que eu fiz. Provação e expiação. A prova é uma escolha dele. Eu escolhi passar por essa dificuldade. Vocês podem observar, isso eu tive a oportunidade de ver, que essas crianças que são portadoras de síndrome de Down são crianças alegres. É como se eles dissessem, eu estou feliz porque eu estou resolvendo a minha questão, a minha pendência. Poderia haver, sabe? Provação e expiação, a missão poderia ser também. Pode. Ele pode trazer na condição de missão qualquer prova que ele queira. Entendeu? Olha, para vocês terem uma ideia, Tiago Menor, um dos apóstolos que andava com Jesus, ele tinha uma deformidade. E ele reclamava de Jesus: ô mestre, o senhor faz tanto milagre, bota tanta gente para andar, outros para ver, ressuscita, e por que o senhor não resolve? Que Jesus entendia que aquilo era o karma dele. Ele tinha que terminar a experiência com aquela condição. Não existe nada no mundo por gratuidade. Não espere nenhuma benesse. Não peça a Deus para resolver os seus problemas, porque Ele não resolve. O professor não pode fazer a prova do aluno. Cabe ao professor ensinar e colocar a nota mediante a prova que ele fez. Por isso que eu sempre digo, nos seus momentos de angústia, de sofrimento, de dor, peça a Ele que mande um mestre para lhe ensinar a sair dessa bronca, desse problema. Olha, tem professor que dá uma colher de chá, viu? Mas eu sempre digo, o sofrimento dura o tempo que levarmos para aprender o que Ele tem para nos ensinar. Sempre quando você tiver com uma dificuldade, seja ela qual for, pergunte a ela o que ela está querendo lhe ensinar, porque tem aí um processo. Porque a obra de Deus ela é pedagógica, a evolução é pedagogia, é ensino-aprendizagem. Ora nós somos alunos, ora nós somos mestres, somos professores, é o próprio ciclo da vida. Como é que eu posso educar meu filho como criança se eu nunca fui criança? Como é que eu posso tentar tirar uma pessoa de um momento de tristeza se eu não sei o que é tristeza? Só se fala daquilo que se entende. E a vida precisa de entendimento. E é importante a gente ter isso. Então veja aqui o quanto é importante a gente analisar esse aspecto da natureza humana. Quando o próprio, voltando ao que nós vimos antes, as células são animáculos infinitesimais domesticados. Essa foi a proposta trazida por Chico Xavier na psicografia do livro Evolução em Dois Mundos, que lhe causou uma consternação, um conflito. A universitário da Universidade de Campinas procuraram Chico para tirar essa condição e não dizer que as células são animáculos infinitesimais domesticados. As células já nascem com a sua programação genética pré-estabelecida, o que não era verdade. Muitos anos depois, Dr. Kazuo Murakami, Código Divino da Vida, dá uma prova disso. Ganhou um dos maiores prêmios da ciência defendendo essa teoria. Ou seja, Chico Xavier em 1946 disse uma coisa que foi montada agora como realidade nos meados de 2000. O conhecimento, né? A ideia que se tinha, né? Energia mental. Somos transmissores e receptores de energia. Tudo no mundo é energia. A gente não pode sair
dessa realidade. Tudo é energia. Essas energias alteram campos existentes à nossa volta. Vocês já ouviram falar de pessoas que olham para uma planta e ela morre? Vocês já ouviram falar do olhado? Não morre. Ô coronel, por acaso já botaram olhado em você? Não é interessante isso, né? Mas é verdade, gente, é energia. Agora, é necessário o seguinte, que haja predisposição de quem recebe a carga energética. A gente muitas vezes se blinda. Eu posso estar num lugar onde tudo está em desequilíbrio e eu em equilíbrio. Tem um pensador que diz assim, muitas vezes para se chegar ao paraíso é preciso caminhar pelo caminho do inferno e fugir dele. Mudar o campo, mudar a sua vibração mental. Quantas vezes, já notaram que tem dia que a gente acorda mal? A gente se acorda mal com a gente, mal com o mundo, mal com as pessoas. Isso é um campo de energia que se estabeleceu no momento em que a gente estava como? Totalmente desprovido. Numa noite de sono, mal dormida. Porque o sono é reparador. Na realidade, nós não dormimos. Nós rearrumamos o nosso corpo mediante tudo o que fizemos com ele e não devíamos ter feito. Aqueles processos, eles vão, através daquelas reações químicas, vão todos serem controlados para que a gente tenha o corpo em equilíbrio no dia seguinte. Mas eu não harmonizei meu corpo. O que é que acontece? A energia está toda aí em descontrole. E aí eu vou jogar dardos para todos os lados. Aí vai atingir quem? Quem estiver em sintonia. Porque existem dois tipos de ondas. Ondas construtivas e ondas destrutivas. As ondas construtivas são aquelas que vibram numa mesma frequência, em consonância. Se eu estou com um pensamento no mal e ela está também no mal, a gente está trocando energia no sentido do mal. Mas ela está no sentido do bem. A energia foi lá e bateu. Uma onda destrutiva. Ela bateu e voltou. Então o mal ele apenas vai se instalar na fonte que foi criada. Ele não vai interagir. É importante a gente ver isso. A energia mental tem tudo a ver com isso. Alterar campos quer dizer influenciar objetos e pessoas. Rezar para que algo aconteça, ou por uma pessoa, por sua saúde, harmonização, é criar energias positivas que enviaremos ao nosso objetivo. Aí eu pergunto, será que apenas rezar vai resolver esse meu problema, essa minha tristeza, essa minha desarmonia? Não. Você tem que criar um campo. Você tem que criar um sistema. Pai nosso que está no céu, santificado, isso não tem validade nenhuma. Por isso que eu tenho dito aqui, ao invés de rezar, de se ajoelhar, de se humilhar diante do Criador, que Ele não gosta disso, Ele nos fez igual. Uma pessoa que vê o outro como igual, jamais quer vê-lo subserviente. Deus nos vê na sua grandeza, não é no seu poder. Então Ele quer de nós o quê? Sintonia. Entra em contato comigo, com os teus pensamentos. Conversa comigo. Meditação principalmente, Sérgio. Conversa comigo. Eu estou precisando conversar com você. Eu já sei dos seus problemas, mas eu quero que você me diga o que é que você está sentindo com os seus problemas. Eu sei o que está acontecendo, sei o que vai acontecer, mas me diz alguma coisa. Os pais muitas vezes não fazem isso com os filhos. Meu filho, se você está mal no colégio, você está mal na escola, suas notas estão baixas, todos falam de você, me diga o que é que está acontecendo, meu filho.
Será que repreendê-lo mais do que ele já está repreendido? Porque pelo fato de ele estar fazendo o que ele está fazendo, ele sabe que não está bem, o que não é correto. Por isso que eu digo, mais do que criticar uma pessoa, nós precisamos ouvi-la. Saber o que falta. Por que você está tão triste? Por que você está tão chata? O que eu posso fazer para tirar você disso? Mas a gente não faz assim. Eu não quero nem vê-la. Não quero nem vê-lo. Do jeito que ele está chato hoje, as pessoas são excluídas naturalmente. O campo energético ele é quebrado, o sistema não funciona. Você se armou contra ele. Claro que existem exceções, existem. Quantas pessoas que eu atendo que vêm conversar comigo e trazem uma proposta de imediato de muita dor, de sofrimento, e à medida que a gente vai desenvolvendo a conversa, eu vou buscando na intimidade dela os motivos, e ela vai começando a se soltar, a gente nota a modificação, é exponencial. Por quê? Porque ela represou a energia cinética e a energia potencial. A energia potencial é a energia que a gente guarda, a cinética é a energia do movimento. Quando a gente não faz atividade, a gente fica obeso, indisposto, se sente mal, porque a energia potencial está ali. Ela está se mantendo dentro do mesmo sistema. Libera essas energias. Vocês acham que uma pessoa que mora lá na Serra Gaúcha, que tem uma vaquinha para tirar o leite, um pequeno roçado, uma vida tranquila, ela tem a mesma quantidade de energia positiva que tem uma pessoa que mora em São Paulo, que precisa pegar 3 transportes para trabalhar e muitas vezes perde a hora? Claro que as agonias são diferentes, os momentos são diferentes, mas não significa que a pessoa que vive no mundo de estresse seja uma pessoa estressada. Você pode ter domínio, mas é preciso controlar os seus pensamentos. Orar e vigiar para que o mal não te aconteça. Essa realidade genética, proveniente do nosso pensar, ajudará sem dúvida para que atinjamos o nosso objetivo. Não se pode excluir no estudo da física quântica, que veremos a seguir, a parte espiritual. Isso porque, para os que têm fé, há uma realidade inteligente, circundante e interativa. Claro que tem. Olha, eu vou para uma igreja, vou para um templo, vou para uma casa espírita, é lógico que eu vou encontrar um ambiente propício para que eu possa encontrar harmonia. Eu estava na casa de uma pessoa muito querida minha, eles eram extremamente católicos. E eu fui passar o final de semana no apartamento deles, e quando foi no sábado à noite, 7 horas da noite, eu notei que eles ficaram muito assim, impacientes. Eles queriam ir para a missa. E sabendo que eu era espírita, ficaram com receio de eu não ir com eles. Claro, eles achavam que eu não ia e queriam, com certeza, encontrar uma maneira de me deixar durante o período. E foram falar, digo, mas eu quero ir para a missa, por que não? Qual é o crime que tem eu assistir uma missa? Eu sou amigo de padres, de pastores, assistir um culto, uma missa, por que não? Claro! E fui para a missa, mas parecia que tinha alguma coisa para ser mostrada. Quando eu cheguei na missa, a igreja estava muito cheia, era no sábado à noite. O padre fez uma homilia perfeita, muito inteligente, inclusive ele era professor da Universidade da Católica. Mas chegou uma mulher muito bonita, muito elegante, ela chegou aflita. As feições dela eram de uma pessoa que estava em estado de profunda aflição. Ela não falou com ninguém. Eu estava de lado, porque a missa estava lotada, arrumaram algumas cadeiras, nós ficamos de lado do altar, ela se ajoelhou de lado do altar, baixou a cabeça e não olhou mais para ninguém. Só saiu dali no final da celebração. Da missa ela se levantou. Quando essa mulher se levantou, o sorriso ia daqui até aqui. Era outra pessoa. Ela voltou para o meio das pessoas, abraçou um bocado de gente que com certeza ela conhecia, o que ela não fez quando chegou.
E foi assim uma coisa impressionante. E fomos embora. Quando eu cheguei lá no apartamento, eu perguntei a eles: vocês viram o que aconteceu na missa? Não. Vocês não viram, não? Não. Aquela missa foi feita para uma pessoa. Foi feita para uma pessoa e vocês não perceberam. Aí eu contei a ele a história da mulher. Então foi ela que encontrou lá aquilo que ela buscava, que era harmonia. Enquanto ali muitos estavam sentados, sem prestar tanta atenção, claro que não deixa de ser um ambiente muito bonito, uma missa é um negócio muito bonito, aqueles rituais tudinho, mas cada um tem que tirar do ambiente aquilo que é próprio para cada um. Então essa energia é uma questão sua, é você quem fomenta, é você quem cria e é você quem domina. E essa energia é a energia mais poderosa que existe no universo, que é a energia mental. Ela está em todos os lugares e ela move tudo. Tudo é pensamento. Há um mundo espiritual com o qual podemos nos comunicar e onde podemos buscar energia, aconselhamentos e ajuda. Como é bom a gente entender isso. Todos nós temos aquelas pessoas com quem nós podemos confidenciar as nossas tristezas, os nossos problemas, as nossas incertezas e as nossas dúvidas. E é preciso que a gente tenha. Mas tenha muito cuidado com quem você fala e com quem você conversa sobre as suas intimidades. Porque essa pessoa pode transformar isso em algo muito prejudicial a você. Porque a coisa pior do mundo, eu sempre tenho dito também, é um sentir a pena do outro. Toda pessoa que sente pena de alguém, ela se acha acima de alguém. Estou com tanta pena do bichinho, é porque ele está se sentindo o máximo. Geralmente é assim. A gente tem que ter o quê? Compaixão, misericórdia. Ou seja, eu sinto nele, aliás, eu vejo nele aquilo que eu sinto em mim. Ele está triste porque está passando por um problema, eu também posso estar triste passando pelo mesmo problema. Então eu vou ao socorro dele como se estivesse sendo socorrido por mim mesmo, ou fazendo com que eu fosse socorrido. E muito importante, a gente se colocar sempre no outro. Essa interatividade energética é o que faz com que as pessoas desenvolvam essa coisa tão importante que é a apatia. O processo depressivo, além de ele ser movido por uma tristeza que se instala de forma contínua e duradoura, mas o mais interessante da depressão é a apatia. O depressivo não quer conversar com ninguém. Geralmente ele se recolhe no seu mundo e ali ele passa a ruminar os seus próprios pensamentos. Pensamento negativo atraindo pensamento negativo. E ele não sai dessa retroalimentação se não houver a interação de um campo que possa modificar esse sistema que ele criou. Porque tudo que nós pensamos é criação do nosso pensamento. A energia mental e a energia do universo. Tudo no universo vibra. O universo, segundo James Whalen, se parece mais com um gigantesco pensamento do que qualquer outra coisa que se possa imaginar. Tudo é pensamento. Tudo aquilo é pensamento. A ordem dos planetas, os sistemas, aquilo tudo é movido por um pensamento. E esse pensamento é aquele que domina tudo e nós podemos chamar de Deus, né? Esse fator tão abrangente de tudo que existe não deixa de ter alguém que cuida ou cria ou mantém tudo isso, e é isso que nós chamamos de Deus, com certeza. Por isso somos, por nosso pensamento, criadores de realidades. Falando através da realidade quântica, que veremos a seguir, tudo o que pensamos é criado por nosso pensar e passa a existir num estado adormecido de possibilidades que podemos atrair para a nossa dimensão de existência,
por realidade cósmica. Colapsando em realidade como acontece com as partículas, que de ondas, zona de possibilidades, passa a condição de partículas quando observadas. Isso a gente também vai ver. Finalmente, se pensar é criar as coisas que desejamos pelo fato de pensar em algo, é porque esse algo já existe, foi o que nós comentamos durante toda a noite. Ou seja, quando eu penso em alguma coisa, essa alguma coisa já existe. Agora, é importante você ter muito cuidado com o que você pensa e o que você deseja, porque é necessário que você crie possibilidade para que isso aconteça. Por exemplo, você diz, eu quero ter uma casa. Meu sonho é minha casa própria. A casa própria, todo mundo sabe, ela tem um custo. E aí você vai procurar a empresa imobiliária e vai dizer, eu quero uma casa assim, assim, assim. Ele vai mostrar a casa, você vai gostar da casa, mas qual é a pergunta que ele vai fazer em seguida? Você tem dinheiro para comprar a casa? Aí você tem duas opções. Ou três, não ter, não tenho dinheiro, ou seja, a casa é só um sonho, por enquanto eu não posso realizá-lo. Segundo, eu tenho dinheiro, vou comprar a casa. Terceiro, eu vou comprar a casa, mas a casa será comprada a prazo. Em todos os três momentos você vai ter a casa. Aliás, nos dois momentos, só no primeiro você vai ter a casa. Aí eu tive o dinheiro e comprei a casa, ou seja, eu transformei possibilidade em realidade de imediato. Aquilo está consolidado em mim. Uma aquisição que a gente muitas vezes deseja. Eu quero conquistar essa pessoa, então eu encontrei meios e a conquistei. De imediato aquilo foi resolvido. Mas quando eu compro a casa a prazo, eu tenho que parcelar. Muitos dos nossos sonhos são parcelados. São fatos que se remontam e precisam ser construídos para que a gente chegue ao que deseja. O trabalho. Então eu estou trabalhando, todo mês eu tenho que ter a parcela que vai quitar o compromisso que eu adquiri por ter conquistado a minha casa. Mas é importante a gente observar um fato. Enquanto eu não pagar a última parcela, a casa não é minha. Isso é o que atrapalha muitas coisas em nossas vidas. Não queira nunca ser dono de uma verdade que não é sua. Tenha muito cuidado. Se você, um exemplo, se você tem o sonho de ter essa casa, se você mentalizar ela, existe uma possibilidade, uma maneira do universo trabalhar e agir de alguma forma para facilitar adquirir essa casa, se você mentalizar. O universo pode ajudar de alguma forma? Sua pergunta é muito interessante. Veja uma coisa. Se o universo te dá a casa, vai ter que dar a todo mundo. Ele trabalha para todos. Se Deus fizer alguma coisa por você, para lhe beneficiar, ele tem que beneficiar todo mundo, senão ele não é pai, ele não é justo. E aí, onde é que entra esse ponto, né? A possibilidade, eu vou ter que trabalhar a realidade, eu vou ter que buscá-la. Ela está ali. Vou dar um exemplo. Eu digo a você que sua felicidade ela está aqui, numa prateleira. Aqui está a sua felicidade. Aí você vai dizer assim, Deus já me deu. Eu digo, não, ela é sua. É você que vai ter que pegar. Aí você estende o braço, mas não consegue. Digo, bote aí um pouco de boa vontade, trabalho, amor. Aí você vai se aproximando. Você vai se aproximando. Ela é sua, mas ela não está com você. Toda a nossa felicidade está pronta. Nós somos e fomos programados para sermos felizes. Isso pode ter certeza. O que é perfeito só criou coisas perfeitas. E por que nós estamos vivendo em estados de imperfeição? São escolhas nossas. Se Deus nos dá o direito de escolhermos, Ele respeita nossas escolhas. O que eles não querem dizer. Ou você acha que aquela pessoa que matou o outro, que cometeu um crime, Deus está com ela, só que está distante dela. Eu sempre tenho dito, só há um momento que talvez Deus esteja muito distante de nós, é na revolta.
Porque a revolta não abre espaço para nenhuma possibilidade. Mas a tristeza, a angústia, o arrependimento só não resolve. Eu tenho que criar os meios para justificar aquilo que eu causei mediante aqueles meios. Eu tenho que encontrar os meios. Então é preciso a gente ter sempre esse cuidado. Então tudo o que você precisa, você pode ter. Mas é preciso que você busque os méritos para ter aquilo que você precisa. Porque não se dá aquilo que não se deve ser dado. Vocês imaginem uma coisa. Veja como isso é tão perfeito. Há muitos anos atrás, um homem descobriu, como nós vamos ver, a natureza do átomo. Einstein foi um dos grandes desbravadores e todos esses físicos quânticos. O que foi que o homem fez e tem feito hoje com a natureza atômica? Construir bombas. A primeira e a mais importante experiência atômica foi Hiroshima e Nagasaki. Ainda hoje gente morre lá, contaminados pela radiação. Imagine se Deus desse a gente o poder que a gente quer ter. A gente nem aqui estava mais. Por isso que as coisas são muito limitadas em termos de conhecimento. Para você ter ideia, segundo a ciência, e também nós vamos ver, se nesse exato momento fossem acionados os armamentos atômicos nucleares que existem no mundo, não só destruiria a Terra, como tiraria ela de órbita. No meu corpo, no seu corpo, um pequeno átomo, nós temos trilhões e quatrilhões de átomos. Um pequeno átomo dentro do meu corpo, ele sendo quebrado o seu núcleo, ele geraria uma energia capaz de elevar de 0 para 100 graus 50 piscinas olímpicas. E essa energia está dentro de mim e de você. Mas como é que ela está? Distante do nosso poder, da nossa realidade. Porque se você quiser fazer mal a uma pessoa desequilibrada, dê poder a ela. O poder mantê-lo está feito. Então tudo na nossa vida tem os limites que é dado por eles. O plano espiritual, ele tem todo um projeto. Agora, o espírito evoluído, o espírito perfeito, ele tem o domínio de tudo, porque tudo que ele faz em nome do amor e faz tudo voltado para o bem. Então para ele é dado poder. É assim que a gente... Veja que a própria evolução, ela entra nesse contexto. À medida que você vai crescendo, você vai tendo liberdade. Não é isso? Você sai da heteronomia e entra na autonomia. Quando ele é criança... Pois não. Por exemplo, você acabou de falar aí que poderia existir um pouco humano, toda a sua energia expandida, seria capaz de fazer PDB social. Olha, se você for analisar dentro desse contexto, eu não sei da dimensão em termos de grandiosidade que isso pode chegar, mas é bem provável que isso possa ter uma realidade voltada para essa ideia. O que eu quero dizer a você é o seguinte, que grande parte, ou 90% da energia é chamada de energia escura. É uma energia que nós não temos a menor condição de saber o que é que ela faz e para que ela serve. Eu sei que ela está aí no entorno de todo o universo, movendo tudo. Para vocês também terem uma ideia, e nós vamos também ver, nós conhecemos apenas 1% desse mundo que nós vivemos. Só temos 1% de conhecimento. O tamanho da nossa ignorância é de 99%. E tem gente aí metida a saber das coisas. Então, minha gente, na próxima aula vocês vão trabalhar isso aqui. Viu? Nós vamos começar a trabalhar com átomos, vamos falar de salto quântico, vamos falar de uma série de coisas, mas ficará para a próxima aula. Uma boa noite a todos e muito obrigado.